mais do que os seus pais, andando após outros deuses. Assim, o Senhor elegeu em primeiro lugar a Otiniel, parente de Calebe, como juiz da nação por 40 anos. Após ele, levantou-se Eude e livrou a Israel da opressão de Eglon, ficando a terra em paz por 80 anos. Após o falecimento de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Deixa eu ler de novo, presta atenção. Escuta só. Após o falecimento de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus, e foram entregues na mão de Jabim, rei de Canaã. E este tinha um poderoso capitão, Sísera, que violentamente oprimia o povo de Deus há 20 anos. Eu posso afirmar que alguém pode oprimir o povo de Deus? Sim ou não? Tem duas pessoas só que disseram sim. Eu posso afirmar que alguém tem poder para oprimir o povo de Deus? Sim ou não? Sim. Sim, eu posso. Mas pastor, mas sabe o que nos traz a dúvida aqui? É porque quando a gente fala assim, que ele é de Deus, aqui o texto está afirmando que Sísera, que violentamente oprimia o povo de Deus. Mas o povo não era de Deus, pastor? Como é que ele conseguia oprimir o povo que era de Deus? Uma coisa é ser de Deus, outra coisa é estar com Deus. Você entendeu? Então quer dizer, assim que eu aceito a Jesus, a Bíblia diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando eu aceito a Jesus, nada mais, nada menos, eu estou aceitando que Ele morreu na cruz do Calvário por mim. Quando Ele morre na cruz do Calvário por mim, derrama sangue, naquele sangue Ele me comprou. Então, se Ele comprou, quer dizer que tem um dono. Você entendeu? Então, se Ele pagou com o seu sangue por você, você é de Deus, eu sou de Deus, nós somos de Deus, sim ou não? Mas a desobediência, como disse o irmão César, a desobediência faz com que o Senhor permita, porque se eu sou de Deus e eu sou propriedade dele, tudo que acontece comigo ele tem que permitir, tem ou não tem? Não, eu não quero acreditar que eu perguntei isso para a coluna. Se nós somos de Deus e somos propriedade dele, tudo que acontece conosco, ele tem que permitir, tem ou não tem? Ah, melhorou. Até o coral respondeu assim, numa harmonia. É. Como o Luiz Cláudio não estava lá, não saiu baixo. Tem. Meu Deus. Só que o detalhe é esse. Quando está na desobediência e está afastado da presença do Senhor, pode ter certeza que nós acabamos de ler o texto e o texto disse assim: e Sísera oprimiu o povo de Deus durante 20 anos. Então aquele que se afasta da presença de Deus, pode ter certeza, Satanás faz de gato e sapato. Satanás faz questão de envergonhar e escravizar. Só que tem uma coisa, as portas continuam abertas. É só voltar para a casa do Pai. É só voltar para a casa do Pai. Mas será, pastor? Eu fui até o fundo do poço, eu saí da casa do Pai. Não interessa. A Bíblia, eu ia dizer uma coisa, mas na verdade não é. Eu ia dizer uma coisa que não é. Eu ia dizer assim, isso tudo que nós estamos mencionando aqui está comprovado por uma passagem bíblica, sim ou não? Quem lembra? É uma parábola. Quem saiu da casa do pai? Filho pródigo. Aí por que eu ia dizer uma coisa que não é? Porque eu ia dizer que ele até comeu, né?
a comida dos porcos, mas na verdade ele não comeu, a Bíblia diz que ele sentiu o desejo de comer. Então quer dizer, ao ponto dele sentir desejo de comer a lavagem dos porcos, imagine a miséria que ele estava passando. Só que mesmo assim, quando ele volta para a casa do pai, aleluia, não foi necessário fazer nenhum tipo de ritual, não foi necessário ir no cartório para reativar algum tipo de contrato ou assinar qualquer documento. O pai já estava com sandálias novas e os braços abertos, esperando para abraçar. Aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia. Somos falhos, somos pecadores, somos errantes e somos suscetíveis ao pecado, passivos de erro, qualquer um de nós, se não vigiar. Por isso que a gente bate sempre na tecla, não adianta ser só de oração, tem que ser de oração e de vigilância. Porque senão o diabo engana, o diabo dá rasteira, e qualquer um de nós somos passivos de repente escorregar e cair lá no fundo, lá no poço. E quanto mais acontece, quanto mais a gente sai, mais Satanás faz questão de envergonhar, porque Satanás trabalha dessa maneira. Ele fica jogando o pecado na cara para poder a pessoa ser envergonhada, você está entendendo? Então todos nós estamos sujeitos a isso, mas é por isso que nós precisamos ficar firmes no Senhor. É por isso que nós precisamos estar em constante oração e vigilância. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque a queda, ela é vergonhosa. A queda, ela é vergonhosa. É vergonhosa? É vergonhosa. Mas por que eu digo isso? Porque diante de tal vergonha, é onde se enfrenta a dificuldade para se levantar de novo. Mas assim como a queda ela é vergonhosa, quando você decide voltar à casa do Pai, Deus te faz levantar de forma honrosa. Deus te levanta de forma honrosa, ao ponto de quê? Ao ponto de que o irmão que não saiu de dentro de casa sinta inveja. Vai dar para ele essa sandália? Vai. Fez janta para ele? Para ele. Aleluia. Vamos seguir a leitura? Então, Débora era a juíza, o canal por quem o Senhor revelava a sua palavra. Ela passou a revelação e a ordem do Senhor a Baraque para convocar as tribos de Zebulon e Naftali, a fim de colocarem um fim àquela angústia e humilhação. Baraque quis se assegurar de que a mensageira de Deus estaria presente na guerra. Débora concordou em comparecer à batalha, avisando que por isso a glória de matar a Sísera seria transferida a uma mulher. O Senhor cumpriu com a sua palavra, e o poderoso povo cananeu, com todos os seus carros, foi subjugado ao fio da espada. Sísera fugiu a pé, passando pela tenda de uma mulher chamada Jael. Ela o convidou a entrar e deitar-se e o cobreu. O capitão inimigo pediu-lhe água, porém ela ofereceu-lhe leite. Após Sísera adormecer, Jael pregou-lhe uma estaca na cabeça, matando. Após essa vitória, a terra sossegou por 40 anos. Aleluia! Aleluia! Vamos à leitura então agora do tópico número 1. O tópico número 1 diz assim: Deus não faz acepção de pessoas. Vamos ver se você está ligado na linha de pensamento da nossa lição. De tudo aquilo que eu já comentei desde o começo. Deus não faz acepção de pessoas. Será que esse texto que nós vamos ler agora, ele refere-se à acepção por causa da cor? Vocês acham que não? Não? Será que de repente esse texto que nós vamos falar agora, esta acepção de pessoas, ela está referindo-se talvez ao poder aquisitivo? Não, Pedro? Certeza? Absoluto?
Será que talvez o texto que nós vamos ler agora está se referindo à acepção de pessoas? Porque ele está mencionando, quem sabe, a beleza? Uns são mais bonitos, outros são feios. Eu sou bonito. Hã? Sou ou não sou, né, Carolina? Olha a mulher. Ela deu uma mexida assim, pra fazer assim. Tu vigia, mulher. Ao que vocês acham que o texto se refere? Deus não faz acepção de pessoa. Que acepção ele menciona? Hã? Então eu posso falar que o texto refere-se à acepção de pessoas em relação ao sexo, feminino e masculino. Posso? Vamos ler? Então vamos. É como disse o irmão César. O texto ele se refere pelo fato de que, no começo, quando nós começamos aqui quando eu assumi o altar e comecei a me referir já à lição, nós falávamos que até então nós tínhamos estudado somente homens. E agora nós estamos lendo nada mais nada menos um momento em que Deus usa uma mulher. Vamos ler o texto? Mais uma vez, percebe-se que a história do povo de Deus só pode ser de vitória quando se escuta a palavra de Deus, havendo obediência e reverência. Israel era um povo que havia enchido de terror os povos ao redor, por terem ao seu lado a poderosa presença de Deus. Porém, a nova geração não havia aprendido a lição da obediência, introduzindo idolatria, coisas profanas e o que se pode chamar de mundanismo em suas práticas. Deus é santo. Ele não opera no meio de pessoas que dizem pertencer ao seu povo, mas que não dão valor à sua palavra. Está cheio de gente por aí dizendo que é de Deus, não é? Eu sou de Deus, eu sou de Deus e eu sou de Deus. Mas enfim. Diz assim o texto sagrado de 1 João 2,15: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Eu escutava ainda um certo pastor falando numa mensagem, dizendo assim: quantas pessoas que se dizem ainda que são crentes, que se dizem que são de Deus, mas vivem aquele evangelho superficial. Nós inclusive falamos sobre isso na nossa vigília, sobre viver no evangelho superficial e não se aprofundar, não é mesmo? Aí quantos estão na igreja, dizem eu sou de Deus, mas quando te perguntam o teu signo, você fala sorridente: eu sou virgem, eu sou câncer, eu sou... Tem ou não tem? Tem crente que ainda olha as revistinhas para ver qual é o horóscopo. É assim que fala, horóscopo. Tem ou não tem? Ué, mas espera aí. Você ainda vive baseado pelo que os astros podem fazer, se na verdade quem criou tudo foi o Deus Todo-Poderoso? É. Então você não tem que estar debaixo da direção dos astros, mas sim do Deus Criador dos astros, Deus Criador do universo. Desculpa, irmãos, desculpa se tem alguém católico aqui, mas eu vou falar. A família da minha esposa, a maioria é bem católica, bem católica. E aí tem aquele grupo da família, aquela coisa toda que quando tem alguém doente, quando alguém não está muito bem, aquela coisa toda: pessoal, tal, vamos interceder, vamos orar, não sei o que, não sei o que, tal, pipipi. Aí então eu, a minha esposa e a minha sogra somos os únicos do grupo que somos cristãos. Aí a coisa mais engraçada, e assim a gente chega a pensar, a gente comenta, eu e a minha esposa, aí tipo assim, o meu sobrinho esses dias esteve fazendo uma cirurgia, aí nós comentamos no grupo: não, estamos aqui em Caxias, mas de longe nós vamos orar, vamos interceder,
e Jesus vai dar vitória. Jesus vai dar vitória. Aí lá vem uma tia. Aí lá vem uma tia para dizer assim: fica tranquilo, que Maria vai dar vitória. Não, desculpa, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui, apesar de que a risada do Luiz Cláudio deu uma conotação assim, mas eu não estou falando aqui para deboche, mas eu estou falando uma verdade. Quem morreu na cruz? Foi a Maria ou foi Jesus? Jesus. É. Não foi a Maria, foi o filho dela. A Maria tem a sua importância na história? Sim, tem a sua importância, mas o que vale é aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário, que não foi Maria. Então não dá para entender. É por isso que eu digo, quantas pessoas talvez, às vezes hoje, estão dentro da igreja, diz que está no mundinho evangélico, porque hoje evangélico é fácil. Qualquer um é evangélico. Está cheio de ator, atriz, gente famosa. Não, estou indo numa igreja, sou evangélico agora. Ah, tá bom. Evangélico está cheio. Agora, servo e serva de Deus é diferente. Tanto é que a Bíblia diz que aqueles que ele já não chama mais de servo, mas chama de amigo. Por quê? Aleluia! Porque a intimidade é grande. E sentar a bunda numa cadeira dentro da igreja e ficar 1 hora, 1 hora e meia dentro só ouvindo Deus e não fazer mais nada para ele, isso não é intimidade. Você pode ter intimidade com a poltrona, agora com Cristo é o que nós dizíamos: estar na igreja é uma coisa, estar com Cristo é outra, Lídia. Aleluia! Não, não é? Vamos prosseguir a leitura? Esse relógio passa depressa. Verdade. Então vamos lá. Então, Débora ensina aos crentes que qualquer pessoa pode ser usada como instrumento nas mãos do Senhor. Ela era juíza e profetisa. Deus não faz diferença entre homem ou mulher. O importante é que haja respeito às suas ordens. Abre aspas. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 3, 26 ao 28. Aleluia! Aleluia! Deus usa homens? Usa. Deus usa mulheres? Usa. Usa na mesma proporção, pastor? Porque biblicamente a gente sabe que a mulher tem que se sujeitar ao marido, o marido é o cabeça, parará, não. Isso é questão familiar. Isso é questão familiar. Agora, em questão de sexo feminino ou masculino, eu tenho, assim como eu tenho profeta, eu também tenho profetisa. Por quê? Por ambos o Senhor se manifestava e falava. O Senhor se manifestava e falava. Então veja bem, um exército tão grande que era liderado por... Esqueci o nome do rapaz. Cícera. Hein? Cícera. Císera. Rapazinho que morreu com a estaca na cabeça. Vamos lá. Quem quer ser um profeta, um líder fiel, deve buscar a santificação. Abre aspas. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Vocês sabem o significado de iniquidade? Quem sabe? Hã? Tem a ver. Alguém sabe? O que é iniquidade?